tem vários tipos de aparelho no mercado, né? Temos o nosso Invisalign, os nossos aparelhos fixos e os aparelhos removíveis, porque o Invisalign também é um aparelho removível. Mas será que eu uso ele para todos os casos? Nem todos. Então, quando eu preciso, muitas vezes, de uma expansão, algumas coisas mais pontuais, eu continuo usando aparelho removível sim, expansores, placa planas, aparelhos ortopédicos, o que eu preciso eu uso. Sempre baseado no diagnóstico que a gente faz do paciente, cooperação, tudo isso. E aí, a gente instalou um aparelho hoje super divertido, né, de TikTok. A gente tem um laboratório que é maravilhoso, que trabalha com a gente, que faz várias personalizações, adesivos, tudo isso. E aí dá uma motivada a mais para as crianças. Vocês viram que caixinha bonitinha que a Aline fez? Linda, né? Fora que o aparelho é um sucesso, encaixa, que é uma maravilha. Então a gente usa sim para questões mais pontuais, como eu falei, dependendo do diagnóstico. E aí tem as dicas de como higienizar o aparelho. Vamos lá? Não segurem o aparelho com a palma da mão, desse jeito que eu estou mostrando aqui. Por quê? Sem perceber, a gente faz uma força para segurar esse aparelho. Então a gente pode acabar danificando os grampos, que são esses arcos de metal que estão aqui para segurar o dente. Forçando, você vai colocar na boca, pode ser que ele não encaixe, tá? Quando for segurar, sempre segure pela resina, nessa região aqui do palato, que nem eu tô mostrando. Escova primeiro de um lado, escova do outro, muda o lado, mas segurando sempre nessa mesma posição, sem pegar no grampo, e faz o mesmo procedimento. Enxágua bem e usa. O de baixo, principalmente o de baixo, se a gente põe na mão desse jeito, além de poder movimentar os grampos, pode acontecer de quebrar o aparelho no meio, por exemplo, porque ele só tem a resina ela, em formato de U, e aí ela fica mais frágil. Mesma coisa, seguro de um lado, escova por dentro e por fora e troca o lado para segurar. Enxágua e tá tudo certo, a gente põe na boca de novo depois de escovar bem os dentes. O ideal sempre que a gente usa um aparelho é tomar no máximo água com ele, né? Porque qualquer outro líquido ele vai ter uma ação de deixar o pH mais ácido. E com isso, acaba deixando o aparelho ou mesmo os dentes na região, quando a gente passa a língua a gente sente uma aspereza, deixa o aparelho mais áspero, podendo grudar mais placa, deixar mau cheiro. E aí quando a gente escova, ele pode ter algumas microabrasões nesse aparelho, o que vai fazer a retenção desses resíduos. E aí se o aparelho você tira da boca, por exemplo, deixa ele secando, sem passar na água, sem escovar, ele vai reter aquela saliva. E aquela saliva, se você depois for colocar na boca, vou te falar que você não vai conseguir pôr não, que ela fica com um cheiro horroroso. Então sempre escovem os dentes para remover essa saliva, remover essa gordura da boca, tirar esse resíduo. Deixa bonitinho, não precisa nem secar com a toalha, mas o importante é você remover esses resíduos e deixar o aparelho sempre limpinho. E não esquece de limpar dentro da caixinha também, porque às vezes a gente guarda ele úmido e pode criar fungo, tá bom?